Estou batendo um papo com o senador Jorge Viana, que hoje à tarde realizou um importante sobre a reforma política. Jorge Viana, que faz parte do seleto grupo que está no projeto de reforma no nosso Brasil. Senador, no bloco anterior eu deixei dois questionamentos importantes. O voto facultativo no Brasil e a cláusula de barreira. Quero conversar sobre essa questão. Recentemente tem um artigo de um grupo de políticos que dizia que o Brasil deve adotar um modelo semelhante ao americano, que o voto não é obrigatório. O que o senhor pensa disso? Olha, eu defendo que o voto não seja obrigatório, mas não agora. Agora, a desconfiança da população na eleição, nos partidos, na lisura, está sendo posta. Aí a necessidade de se fazer a reforma política. A gente ainda tem uma dúvida se a política... A gente não, a população tem. Se a política é uma coisa de gente séria, se não é coisa de gente séria. Eu, particularmente, acho que quando a política é feita com honestidade, com ética, ela pode ajudar a melhorar a vida das pessoas. Aqui mesmo no Acre, sem falsa modéstia, com toda humildade, eu diria, porque é importante que a gente coloque isso, porque eu cometo erros, o Tião, o Binho, o Angelim, nosso prefeito, nosso governador, todos nós cometemos. Mas, pelo amor de Deus, foi uma decisão política da população que ajudou a transformar o Acre. O Acre é outro hoje. O Acre hoje é respeitado. As coisas começaram a vir para dentro da legalidade e foi através da política, através do voto. O voto obrigatório foi importante para esse processo no Acre? Eu acho que continua sendo importante. Se a gente estabelece agora o voto facultativo, eu acho que a gente perde, porque nós temos que primeiro resgatar a confiança da sociedade no processo político, eleitoral. Nós temos que estabelecer regras claras para fortalecer mais a nossa democracia. E mais adiante, eu sou favorável. Quando a gente voltar à normalidade, consolidar a democracia e as instituições políticas. Quando consolidar, eu sou inteiramente favorável que deixe facultativo. Mas depende muito dos políticos. Depende dos políticos e aí é que mora o perigo. Porque eu estou vendo lá, tem gente que quer que fique do jeito que está, amigo. Tá bom, o cara está ganhando a eleição. Não, tem gente, aqui no Acre mesmo, que vive de eleição. Agora mesmo, já estão falando na próxima. O cara ganhou um mandato, acabou de ser eleito, não pensou nem o que é que vai fazer no trabalho dele para prestar conta, já é candidato para a próxima. Eu acho isso uma coisa maluca. Eu cumpri 4 anos na prefeitura, cumpri 8 anos no governo, agora tenho um mandato de senador, porque eu acho normal que a pessoa saia, vá ocupar outra função, mas pelo amor de Deus, vamos trabalhar esse ano que não tem eleição, estão querendo trazer a eleição do ano que vem para esse. Esses profissionais da política que são um perigo, que estragam. Esses não querem mudar, não querem fazer a reforma política, eles querem só a politicagem. Bem, e o princípio da cláusula de voto facultativo, para concluir, o senhor concorda que num determinado momento... Eu sou defensor, mas um pouco mais lá na frente. Bem, cláusula de barreira. O senhor mesmo no bloco anterior falou dessa incoerência de partidos que fazem alianças com base para atingir o coeficiente eleitoral, e aí não tem nenhuma ligação ideológica, enfim. E hoje esse debate, senador, dos partidos das legendas de aluguel, já se propôs no passado a cláusula de barreira. O partido tinha que ter uma determinada votação, atingir, se não me engano, 5% dos eleitores e tal. O senhor concorda que tem que ter uma cláusula de barreira? Olha, agora mesmo está surgindo um outro partido, né? O PSD, que é do DEM, né? Sabe, políticos daqui, do Amazonas também. O pessoal está... O Brasil ainda está se ajustando, né? Você tem um caso do PT que nasceu muito pequeno, mas numa plataforma firme de transformação social. O Lula chega na presidência, faz a maior inclusão social da história. Nós aqui no Acre também, comigo, com o Binho, e agora com o Tião, com o Angelim, temos dado a nossa contribuição. Eu acho que tem que ter espaço para que partidos possam surgir. Tem partidos como PCB, PSB, PDT, partido tem história. E tem outros partidos que são chamados partidos ideológicos, né? Que não poderiam deixar de pequenos que querem se colocar. A cláusula de barreira, eu acho que ela é fundamental, que ela existe, mas você tem que criar mecanismos para que os partidos que têm plataforma política, que têm um posicionamento ideológico, também possam ter espaço, de caso sejam aceitos pela sociedade, cresçam. Daí a minha tese. A gente pode pôr fim às coligações proporcionais, mas também a gente pode permitir que os partidos que não alcancem o coeficiente eleitoral, quer dizer, é dividir os votos todos de uma determinada cidade ou estado pelo número de vagas. Você elege, aí identifica o coeficiente eleitoral. Partido que não alcança o coeficiente eleitoral na sua primeira eleição, na sua segunda, mas ele possa concorrer a algumas vagas pelas sobras dos votos. Então, se você faz isso, estabelece cláusula de barreira com alguma facilitação para os partidos que têm um posicionamento, uma plataforma de fato ideológica, como você disse. Aí eu acho que a coisa anda bem. Tem uma outra questão também muito importante. Suplência de senador que você tinha falado agora? Tinha falado
o suplente senador hoje é o quê? É uma indicação do próprio senador e que, caso o senador assuma uma outra função, ele que não teve nenhum voto, é alçado ao posto senador. O que está sendo debatido no projeto de reforma política? Porque muita gente já falou sobre isso, sobre o suplente. Na nossa comissão, esse tema, e votamos também a proposta de mudar a data da posse de governador, de presidente. É um absurdo fazer a posse no dia 1º, noite do dia 31, para o dia... O Brasil hoje, o Brasil está ganhando o respeito do mundo. Nenhum chefe de Estado vem, porque quem que vai sair da família, do seu país, para vir dia 31? Quase não vem ninguém. Então põe essa data no dia 5, provamos isso, mudando a Constituição, estabelecendo a data. Resolve o problema do orçamento dos 5 dias, mas isso valendo a partir de 2014. A suplência de senador também foi discutida na comissão, e a ideia é o seguinte: a ideia é que o senador não seja mais o sucessor do titular, ele seja o substituto. Implica isso. Se for que no primeiro ano, o caso do Rorista, no primeiro ano ele saiu do mandato. Aí o suplente assumiu, ficou com 7 anos de senador e meio. Isso não, na nova proposta não vai acontecer. Se a pessoa é senador, vai ser ministro, o suplente assume, né, durante aquele período, porque ele está só apenas substituindo. O cara está ali. Tá, ministro. Se o senador sai, definitivamente renuncia, o suplente fica até a próxima eleição. Então, a cada 2 anos, você elegeria um outro para ficar no lugar. Para não ter mais o caso do senador tirar o mandato pelo outro, o suplente tirar o mandato. Então, trocar. Haveria uma eleição específica para aquele suplente? Não, na de prefeito e tal, você elegeria o senador. Na próxima eleição que tiver, você elege. É uma solução. É uma solução. A cada 2 anos tem eleição no Brasil. Com voto. Com voto, bonitinho, porque o mandato é de 8 anos. É muito então, longo. O senador deixaria de ser o sucessor, caso o titular saia, e ele fica apenas como substituto no caso de um afastamento temporário. Eu acho que é uma boa solução. Não deixa de ser uma boa solução. Nós falávamos também no bloco anterior, senador, sobre a lei da ficha limpa, sobre o que isso provocou. Em sua opinião, o Brasil caminha para decisões de iniciativa popular? O senhor crê que esse tipo de decisões, de iniciativas populares, são também um caminho importante para que os políticos acordem e vejam o clamor das ruas? Sem dúvida. O seminário que nós fizemos, ele tinha um propósito: ouvir as pessoas, jornalistas, profissionais, estudantes, líderes partidários, movimentos sociais, na biblioteca, pessoas, e assim que vai, todo mundo tem uma opinião sobre isso. Participam. A política é a essência, eu acabei de falar aqui, né? A política é a essência, se bem conduzida, pode ajudar a mudar o país, pode ajudar a mudar a vida das famílias e das pessoas. Agora, eu particularmente acredito que essa reforma, esse caminhar dessa jornada que a gente está fazendo agora, ela exige que a gente construa junto com as pessoas de boa vontade, e que mesmo que possam dizer, mas isso aqui vai dar mais oportunidade para todo mundo, que façam as mexidas que nós precisamos fazer. E essas questões que você está levantando, junto com as outras que nós estamos defendendo, elas se somam. E para mim, você tocou no ponto fundamental: as ações de iniciativa do povo, da sociedade, dos movimentos sociais. Como o Ficha Limpa. O PT, meu partido, eu tive com o presidente Lula há uma semana atrás, convidando o presidente Lula, em nome da minha bancada de senadores, para que ele nos receba. Eu devo estar junto com outros senadores, com mais o líder Humberto, deputados federais e a direção do PT nacional, para convidar o Lula para entrar nesse debate com a gente. Porque o Lula se comunica, o Lula fazer com que a sociedade toda discuta e a gente force a ter a reforma política. O Lula sempre quis e ele topou, mandou eu trazer de volta, dizendo: estou aberto para entrar nisso. Qual é uma das propostas mais importantes que o PT, que o Lula defende e que nós defendemos, da bancada do PT? É que a gente crie um mecanismo que facilite as emendas que vêm da sociedade. Quer dizer, reforma na legislação que venha da sociedade tem um tratamento diferenciado, serem mais rápidas rapidamente acolhida, ter uma tramitação mais rápida, porque aí a gente vai estar fazendo a essência. A população vai confiar mais no país, vai confiar mais no Congresso, vai ter mais conquistas e vai ver que a partir dela as melhoras do país vão estar acontecendo. O caso do Ficha Limpa é uma ideia boa que veio da população, mas lamentavelmente na condução final houve esse atropelo que só vai poder entrar em vigor a partir de 2012. Então, um dos temas que o PT defende na reforma política é flexibilizar, estabelecer regras mais fáceis de tramitação para as iniciativas populares. Senador, num vídeo divulgado no site do Senado, o presidente da Casa, José Sarney,
disse que o governador Tião Viana vazou para o jornal Estado de São Paulo um dossiê com aquelas denúncias infundadas contra ele, que teria originado o escândalo dos atos secretos em 2009. Depois da eleição do Senado, depois de o fato ter passado, isso criou uma situação até de constrangimento institucional entre o governador, o senhor, com o presidente José Sarney? Olha, eu vejo que foi uma atitude lamentável, um grande erro. O presidente do Senado, o presidente Sarney, agora mesmo está lançando uma biografia, tem décadas de vida pública, mas também, às vezes, por excesso de confiança, se comete erros e erros graves. É injusto com o governador Tião Viana, primeiro que não é verdade, segundo, é que desnecessário, não tem nenhum sentido trazer um assunto que foi superado, a eleição do Senado. Quem foi vítima naquela eleição foi o hoje governador Tião Viana, porque o Senado vivia um caos. O próprio Sarney tentou fazer um meia-culpa, mas está superado e tudo mais. Então, todo mundo... Então, por que trazer isso agora? Mas eu acredito que a resposta do governador Tião Viana foi muito dura. Eu mesmo falei que se essa biografia tem compromisso com a verdade, deveria fazer o reparo e se encontrar com a verdade. E também reafirmei que quem foi vítima naquele processo, e não algoz, foi o Tião Viana. Agora, sinceramente, eu acho que ficou mal para o presidente do Senado, José Sarney, mas eu espero que supere isso, porque agora o Tião tem um compromisso só, que é governar bem, um grande governo, animado, modificando o nosso Estado, levando adiante aquilo que o governador Binho fez com tanto amor e carinho, que eu comecei lá atrás, junto com o Angelim, com outros, e com a equipe de secretário. Nós não vamos perder tempo com isso. Eu, particularmente, no Senado, junto com o meu líder, o Aníbal, que é o coordenador da bancada, a gente quer ser útil para o Brasil, ser útil para o ar, ser útil para melhorar a vida das pessoas, principalmente para aqueles que não têm nada, que não sabem nada, que não pode. Se a gente ficar nessa politicagem, nessa confusão, que de vez em quando pode surgir, eu não vou perder tempo com isso. Eu quero que a população entenda. Olha, o Jorge Viana tem sido um senador bom, um senador útil, trabalha com ética, com honestidade e com resultado. É isso que eu quero. Esses assuntos a gente lamenta, mas a gente tem que pôr em cima deles e seguir com a vida. Gente, eu conversei aqui com o senador Jorge Viana, que realizou hoje um importante seminário sobre a reforma política nesse país, com a participação da sociedade, de jornalistas, para debater esse tema que é de fundamental importância para a consolidação da democracia no Brasil. Senador, muito obrigado pela sua vinda, viu? Obrigado, Alan, obrigado ao Roberto, ao Martins, toda a equipe aqui da TV Gazeta. De fato, a gente fez um café da manhã hoje com jornalistas, para colocar nossas equipes, apresentar, ficar à disposição de vocês. Fizemos um seminário também para discutir com a sociedade. Tomara que todo mundo colabore, mande sugestão, se mobilize para que o Congresso faça essa reforma política. E nós, o senador Aníbal, que é coordenador da bancada e parceiro também nessas atividades, nós queremos fazer o possível e o impossível para servir o Acre e ao Brasil. Então, brigadão pelo espaço e que Deus ajude aí que eu possa fazer, se Deus quiser, um bom mandato para orgulhar o povo do Acre. Obrigado, senador. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.